Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde para quem está aqui assistindo presencialmente, né? A gente está hoje iniciando um projeto muito legal de educação musical aqui na Igreja Batista Nova Aurora. E o primeiro curso que a gente vai estar disponibilizando aí é o curso de operador de sistemas de áudio, beleza? E aí a gente começa realmente trazendo alguns conceitos bem básicos, mas que às vezes faltam muito para o pessoal que está começando a trabalhar com sonorização, né? E aí a gente começa aí, só para vocês entenderem o conteúdo que a gente vai estar tendo. A gente vai estar falando sobre o comportamento do som, recursos e efeitos, equipamentos, cada um no seu quadrado, é um tópico bem legal. Problemas comuns, para a gente saber lidar com esses problemas. E a gente vai estar vendo isso daí também na prática, perfeito? E aí, quais são os conceitos fundamentais que a gente precisa entender, né? Está sendo projetado aí para vocês. A gente tem o conceito de som, que é uma onda que se propaga mecanicamente através de diversos meios materiais. Onda sonora, que é um conjunto de diversos elementos que manifestam um som. Essa possui comprimento, forma e frequência. O conceito ele não é tão grosseiro assim como eu estou falando para vocês, mas essas informações são suficientes para que haja entendimento sobre o comportamento do som. Ou seja, a onda sonora ela vai possuir comprimento, forma e frequência. A gente vai ver isso aí com mais tranquilidade. Senoide é a unidade mínima de uma onda, frequência é a quantidade de vezes que determinada senoide se repete durante o mesmo período de tempo em uma onda. E amplitude é a altura da onda em relação ao zero, tá? Todos esses conceitos, eles são muito mais amplos, eles são muito mais profundos, mas eu estou passando aqui de uma maneira bem dinâmica e bem rápida, de forma que vocês vão conseguir entender. Passa o slide, por favor. Olha lá que coisa bonitinha, ó. Você tem ali, vendo uma onda, você está vendo aí uma onda sonora, beleza? A amplitude, a gente tem o zero ali, né? O zero é a linha de baixo, né? Ali dentro daquele gráficozinho bonitinho. E aí, quanto mais alta essa onda vai, maior é a amplitude. Quanto mais ondas você vê no mesmo espaço de tempo, ou seja, a de cima é uma baixa frequência. A de baixo ali é uma alta frequência. Eu podia até ter invertido, que ia ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Mas ali a gente vê, poxa, tem uma, duas, pode manter. Uma, duas, três, quatro ondas ali, é a baixa frequência. E aí a outra você tem uma, duas, três, quatro, cinco, enfim, diversas ondas se repetindo ali no mesmo período de tempo, o que faz com que a frequência seja maior. Pode passar. Então, assim, na prática, falando ainda mais grosseiramente, onda sonora, né, o comprimento dessa onda é o tempo pelo qual essa onda sucederá, né? Então, a onda, quanto mais comprida ela for, mais tempo ela está se propagando, beleza? E mais longe, consequentemente, ela está indo. Tá? Senoide é um pedacinho da onda, cada pedacinho daquele ali que a onda sobe e desce é uma senoide. Frequência, aí na parte auditiva, na parte acústica, naquilo que a gente ouve, quanto mais grave for o som, menor é essa frequência, beleza? Por isso que é importante que a gente se atente a isso. Frequências menores, som mais grave. Frequências maiores, som mais agudo. Amplitude determina quão alto vamos ouvir esse som de uma onda. Mais uma vez eu digo e repito, isso não é um conceito que eu estou passando para vocês no mais técnico possível, tá? Eu estou passando de uma maneira que a gente consiga olhar para isso e entender. Eu não estou entrando aqui em assuntos, por exemplo, aos profundos da fase, né, disso tudo, não. A gente está fazendo de algo bem prático e bem direto. Pode passar, por favor. Olha lá, em sistemas de sonorização a gente tem alguns tipos de equipamentos, né? E a gente tem diversos elementos aí que compõem isso, tá? As ondas elas vão tomar um formato ou outro dependendo desses equipamentos. Lembra que eu falei que a onda também tem forma? Aquilo ali é uma onda bem tranquila, né? Ela sobe e desce ali. Mas se você tiver uma forma diferente, você vai ter uma onda diferente também, né? E aí você sabe que essa onda ela pode ser trabalhada e modificada com alguns equipamentos, beleza? E esses equipamentos são aqueles que estão ali na esquerda. A gente vai estar destrinchando um pouco eles, né? A gente tem ali um equalizador de banda, a gente tem uma mesa de som com um equalizadorzinho ali também um pouco diferente, um amplificador. Tudo isso daí vai estar trabalhando pelo som,
tá? Mas, na verdade, os que estão à direita, que são os responsáveis pela qualidade de áudio ouvida, tanto quanto os elementos de som que levam até eles, tá? Porque aquilo ali tudo, o equalizador, mesa de som, eles só existem em função o quê? Da guitarra, do teclado, às vezes da bateria, do microfone. Você não vai montar um sistema de som com equalizador, mesa de som, tudo isso, tudo muito bonito. E aí, na verdade, no final das contas, você não vai ter som nenhum. Você precisa no microfone alguma coisa para estar sendo reproduzida ali dentro daquela mesa ali de som. Perfeito? Pode passar, por favor. Então a gente precisa entender o seguinte: o operador de som, em que ele vai estar mexendo? Vai estar mexendo na mesa, vai estar mexendo no equalizador, vai estar mexendo no amplificador, vai estar ajudando na passagem de som, nisso tudo. Só que você não consegue resolver tudo, operador de som. Por quê? O trabalho do operador e do técnico de som, eles correspondem a muito pouco dentro de uma ampla quantidade de coisas que envolvem a música, que envolvem o som. Quer ver só? Você vai conseguir resolver se o cantor estiver cantando com o microfone dentro da boca o tempo todo gritando e desafinando? Isso não faz parte do trabalho do operador. Então, assim, eu estou falando, o trabalho de vocês é desprezível? De maneira nenhuma. O trabalho de vocês só não consegue resolver tudo pelo seguinte: a gente não tem como resolver os problemas dos executores. Né? Você tem um monte de gente que está executando ali uma infinidade de instrumentos. Às vezes você tem, aqui a gente tem teclado, guitarra, baixo, bateria, só que às vezes você tem um monte de coisa sendo executada que você não vai conseguir resolver. A maior parte do serviço, a parte mais complicada do serviço, na verdade, é a parte daqueles que estão executando aquilo que está sendo tocado. Você vai trabalhar para tornar aquilo ali melhor e fazer aquilo ali soar, de certa maneira, harmônico. Mas se os caras não ensaiam, se os caras tocam mal, se os caras não sabem usar o microfone, não sabem usar um violão, tem a mão pesada, é exatamente aquilo que está escrito ali. Se o cantor canta mal, se o violonista tem a mão pesada, a culpa não é sua. E você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir fazer a diferença. Então, assim, a gente precisa ter humildade para falar com os músicos, para falar com os cantores, quando eles não estiverem usando as coisas da maneira correta. E a gente sabe como é a maneira correta, né? A gente tem essa noção. A gente precisa ter essa humildade para falar e eles precisam ter essa humildade para receber. Se eles não têm humildade para receber isso, infelizmente a gente não vai conseguir fazer um som ficar legal. Beleza? Pode passar. Comportamento de som. A gente usa o termo onda sonora. Eu gostei de utilizar as imagens aí, como vocês podem ver, de águas, né? A gente tem uma água ali morrendo na praia, você tem uma água morrendo no Recife, que parece ali ser uma poça, um laguinho, sei lá, com umas águas agitadas, né? E eu convido você a pensar na onda sonora tal qual uma onda do mar ou uma onda artificial que a gente provoca em casa. Não tem quando a gente está com aquela bacia lavando roupa e aí a água está paradinha, cai uma gotinha e aquela onda se propaga ali igualmente a partir daquela gotinha? As coisas funcionam mais ou menos assim. As ondas, dependendo de onde elas batem, elas têm reações diferentes. Além do mais, se você tem mais de uma onda acontecendo no mesmo espaço, como é o caso da imagem que está aí à direita para vocês, né, elas podem se chocar entre si, gerando um novo tipo de onda. Cada acontecimento desses acontece com som também. Né? Então, a gente está falando de onda de mar? Não, a gente está falando de onda sonora. Mas quando a gente visualiza alguma coisa, fica muito mais fácil de a gente entender. Né? A onda do mar a gente visualiza, a gente sabe que se ela pegar ali num ambiente que é pedregoso, com umas pedras irregulares ali, ela vai bater e vai se espalhar para tudo quanto é canto. Se ela bate, por exemplo, numa praia, né, ela morre ali, ela morre com mais suavidade. Né? Agora, se você está sacudindo uma bacia d'água ali para tudo quanto é lado, ela vai fazer um monte de onda, uma onda para um monte de lugar e vai ficar uma doideira só. O som é a mesma coisa, a gente precisa pensar no som dessa maneira. Por isso, eu peço para que passe o próximo slide. Vocês vão estar entendendo agora o comportamento do som, mais ou menos isso, tá? Olha lá, a primeira imagem que a gente tem no lado superior esquerdo, você tem um alto-falante ali, né? E aí ele está produzindo uma onda que está indo para frente. E aí a onda, ela bate ali no objeto, que é o pontinho azul, e volta em forma de reflexão. Tal qual a onda do mar. Quando ela bate em alguma coisa, ela volta na mesma força, com a mesma proporção de onde ela veio? Não.
Ela bate ali e ela volta mais tranquila, perfeitamente. Mas aí você sabe que isso acontece. Então ali você tem uma onda indo, uma onda voltando. Além disso, esse é um mecanismo de reflexão, tá? A gente tem o mecanismo de reverberação, o mecanismo de reverberação natural. Olha ali, você tem um professor, né, um palestrante falando no lado inferior esquerdo, tá? Você tem um professor, um palestrante falando ali, e aí tem o som que é ouvido diretamente, é a linha vermelha, a seta vermelha. Ela está indo diretamente aos ouvintes, aos alunos. Eles ouvem aquele som ali diretamente. Só que o som ele não está indo em linha reta. O som dessas caixas aqui ele não sai em linha reta somente. Ele está se expandindo. Então o som bate no teto, ele bate no chão, ele bate na parede, ele bate na janela. Ele volta, vai e volta, vai e volta. E cria ali um ambiente de reverberação. Tem como você solucionar isso? Tem. A gente vai estar falando um pouquinho disso. Porque a gente, para pensar nesse conceito de solução do problema de reverberação incontrolada, a gente tem que pensar no conceito de dissipação e absorção e também imagem, beleza? O que é a dissipação? A dissipação é quando o som bate e se espraia por um meio. Vamos supor que você tem uma onda do mar e aí, ao invés de areia também serve, né? Mas vamos colocar uma coisa que consiga absorver melhor do que a areia? Vamos pensar numa esponja, né? Você desenrolou uma esponja gigantesca ali na praia de Grumari. A onda vai bater ali e ela não vai voltar, ela vai ser completamente absorvida por aquela esponja gigante. Ela também é absorvida pela areia, só que pela esponja ela seria mais absorvida ainda. Beleza? E aí você tem esse processo de absorção. Quando você tem o processo de dissipação, é justamente essa reflexão que acontece, né? O som ele vai estar batendo em determinado meio, e aí o som que vai estar batendo nesse meio, ele vai estar refletindo para diversas posições. Perfeitamente? Então, entendam dessa maneira. O som ele bate na parede, bate onde quer que seja, e ele vai estar se dissipando, exatamente, se dissipando pelo meio, dependendo do material que ele for composto, enfim, de diversas maneiras. E a última parte ali é a imagem. Como que funciona essa imagem, né? A imagem é nada mais do que o som que foi absorvido e ele foi para outro lugar. Vamos supor que a gente pegou essa onda do mar que veio ali e caiu dentro daquela esponja e a gente pegou essa esponja e levou para outro lugar, né? Ou então torceu aquela esponja. Aquela água do mar ela vai estar formando uma nova onda ali. Uma onda que é diferente, uma onda que perdeu suas propriedades, né? Ela vai ser uma outra parada, não vai ser a mesma coisa que a gente viu no início, perfeito? Mas ainda assim existe água ali, existe uma certa onda naquele lugar, beleza? E aí, por último, a gente tem as novas ondas. É só mais uma forma da gente explicar o conceito ali de reverberação. As igrejas antigamente, as igrejas da Idade Média, enfim, essas igrejas elas não possuíam sistema de som, não possuíam sonorização. Porém, às vezes as igrejas eram catedrais gigantescas, né? E nessas catedrais o cara conseguia ouvir tudo que o padre falava. Por quê? Porque a igreja era projetada de maneira que essas novas ondas propiciassem que as pessoas que estivessem participando do culto ali, da missa, elas conseguissem ouvir mesmo que o cara não tivesse o microfone. Isso era tudo muito bem projetado. Então já havia um entendimento a respeito disso nessa época. Perfeito? Basicamente, esses são os comportamentos do som mais importantes. A gente falou de reflexão, tá? E reflexão, reverberação e novas ondas são coisas muito parecidas. Mas a gente, na verdade, acaba que não pensa nelas da mesma maneira, tá? Porque ali, por exemplo, em novas ondas, você está tendo duas ondas diferentes chegando no mesmo objeto, que no caso é o ouvinte ali. Beleza? A gente vai entender isso daí melhor, trazendo a aplicação prática disso tudo. Pode passar, por favor. Ponto a ponto. Vamos lá. Uma caixa de som alto-falante, ela não emite som para todos os lados. Quando ouvimos o som de uma caixa que não está direcionada para nós, ou isso é fruto de reflexão, ou é fruto de dissipação. A gente falou de reflexão e dissipação. Por exemplo, eu estou atrás dessas caixas aqui do PA. Perfeito? Quem está aqui está vendo, eu estou atrás dessa caixa do PA. Porém, meu retorno aqui está desligado e eu estou ouvindo o som dessas caixas. O que eu estou ouvindo não é o som que está vindo da caixa.
O que eu estou ouvindo daqui é o som que está saindo da caixa, batendo nesse paredão, batendo nos bancos, batendo em todo mundo e voltando até mim. Ou então, se não for isso, é o som o quê? Fruto de uma dissipação. Esse som ele bateu nas paredes, bateu no chão, isso acontece principalmente com som grave, a gente vai falar disso já, mas ele está refletindo aqui pelo chão. Tanto que se eu abaixar aqui e botar a mão no chão e eu falo, pô, o chão está tremendo. Eu não estou falando alto, o som não está estrondante, mas eu estou vendo que o chão está tremendo. Esse tremor do chão está gerando onda sonora que está chegando até meu ouvido. A caixa ela não está falando para trás. Se eu chegar ali perto dela, eu posso ouvir um fruto o quê? De dissipação também. Mas da caixa nela mesma, né? O alto-falante ele está gerando um som que está vibrando nela mesma e eu vou estar ouvindo aquele som ali também. Perfeito? Segundo ponto, as frequências graves e agudas têm comportamento bem simples. Quanto mais aguda, mais alta, menos energia essa consome. E por isso, seu som dissipa-se e reflete menos que as frequências graves. Inversamente proporcionais às frequências agudas, as frequências graves ou baixas demandam mais energia e, com isso, dissipam-se e refletem mais que as agudas. Faça experiência. Isso daí é bom para vocês estarem fazendo na igreja, de vocês, né? Quem estiver assistindo aí depois, a gente pode fazer uma experiência aqui também. Mas prestem atenção no exemplo que eu dou. Quando um carro de som passar por você, aquele carro de som ou aqueles caras que gostam de colocar som na mala, muito comum no nosso Rio de Janeiro, né? Você tenta identificar qual é a frequência audível por mais tempo e qual que vai ser audível por mais tempo conforme esse carro vai se afastando. Né? Então o carro vem e tu ouve aquele som grave, né? Ele chega perto de você, você identifica a tal música. Só que ele passa, e quando ele passa, você só fica ouvindo aquele som grave. É o som que vai mais longe. O grave é o som mais potente que a gente tem. Por isso que é difícil você ver, vamos botar um sub, aquelas caixas que falam as frequências mais graves, né? Aquelas caixas, elas só estão tocando grave. Então, elas são maiores. Elas demandam mais potência. Mesmo que o som não seja tão agressivo para a gente, mesmo que a gente não ouça tanto, é um som que precisa de mais energia. Outro ponto. A reflexão e a dissipação promovem um efeito temporal chamado reverberação. Devemos ter muito cuidado com isso, pois ela se trata da formação de novas ondas involuntárias. Beleza, então a gente falou da reflexão e da dissipação. Isso daí forma realmente a reverberação. Né? Eu paro de falar aqui, eu corto o som repentinamente, pum! Mas o som ainda promove uma reverberação. Vocês ouvem isso, né? E aqui a gente não está trabalhando com nenhum efeito simulado. Isso é tudo natural. A gente tem essa reverberação. Né? Antes da igreja ter um tratamento de rebaixamento, eu costumava dizer que você fazia um som aqui, fazia um barulho aqui, ia embora, voltava semana que vem, o som ainda estava. Né? Porque o som reverberava muito. Era muito pior isso. Né? E aí se você não tem esse tipo de tratamento, realmente você acaba tendo esse tipo de dificuldade. Perfeito? Dá continuidade aí, por favor. Isso. As frequências graves, elas lidam bem com os obstáculos. E quando se tornam imagens de uma absorção, elas não são muito alteradas. O que eu quero dizer com isso? Você tem um som grave. Você executa... você pega, por exemplo, uma caixa de sub. Ela está apontada para o público, né? Ela está ali junto com o PA. Se você virar ela de costas, o pessoal vai continuar ouvindo quase que o mesmo som de grave, porque ela não tem tanto problema com os obstáculos. Ela é absorvida e cria uma imagem que é muito fiel ao som original dela. Por isso que você não tem tanto problema. Quero botar uma caixa de sub no meio da igreja, o pessoal vai ouvir do mesmo jeito. Vou botar no canto, vai ouvir do mesmo jeito. Isso não te gera tanto problema. As frequências agudas, elas são mais o quê? Direcionais. Se a gente fosse pensar nela como luz, seria equivalente a um laser, né? Então eu gosto de trazer sempre essas analogias, porque o som a gente não consegue ver. Se você pensa na frequência aguda, ela é igual um laser. Tu aperta o laser, ele fica aquele pontinho luminoso ali naquele lugar, né? Apesar de conseguir iluminar um pouco mais em volta, o foco dele é bem direcional. Eles batem em determinado ponto e iluminam esse ponto apenas. Beleza. Os sons agudos geralmente requerem mecanismos de compensação por não conseguir cobrir bem todo o ambiente. Essas frequências têm um ângulo de cobertura maior. O que é ângulo de cobertura, Caio? Se tiver alguma dúvida, quem estiver assistindo depois, quem está assistindo aqui também, no final a gente pode conversar. Mas
A caixa ela tem um ângulo de cobertura. Essas caixas aqui são montadas, então a gente não tem isso muito bem definido, né? Não são caixas que vêm com manual, tudo certinho. Mas ângulo, a gente vê que ela pode ser mais aberto, mais fechado, né? As agudas, elas pegam um ângulo muito pequeno, é muito centralizado. Quem consegue ouvir bem as frequências agudas dentro da igreja é quem está muito bem direcionado de frente para a caixa, porque é bem pequeno, beleza? Então, por isso, às vezes a gente precisa ter esses mecanismos de compensação. Por exemplo, quando a caixa está muito alta, às vezes você coloca umas caixas de compensação tocando só agudos aqui na frente do altar, né? Dependendo. Às vezes você está com elas muito altas, você precisa ter caixas só de agudo na frente da galeria, pensando nesse ambiente que a gente está aqui. Beleza? Você pode pensar nisso em outros tipos de ambiente? Sim, pode pensar num teatro, aqueles teatros que tem não sei quantos andares ali. Às vezes o cara, quando vai sonorizar aquele ambiente, ele pensa dessa maneira também. Isso é um mecanismo de compensação. Beleza? Justamente por ele ter um ângulo de cobertura menor. Não é lúcido, outro ponto ali, não é lúcido ter várias fontes sonoras em um ambiente. Quanto mais fontes sonoras, mais complexo se torna o projeto. Pensa comigo, né? A gente tem aqui a caixa do baixo, a caixa da guitarra, tudo mais. A gente tem os retornos, aqui 4 caixas de retornos, tem 2 PAs aqui. A gente tem a bateria aqui, o aquário dela é aberto, então ela emite onda sonora. Olha a quantidade de ondas diferentes que você está propagando no mesmo ambiente. Olha a quantidade de ondas que você tem nesse ambiente aqui. Você tem a onda que sai da caixa aqui, que o pessoal aqui daqui de cima ouve, ela bate na parede e volta para vocês. 4 vezes isso. Você tem o som da guitarra que está ali, você tem o som da guitarra que sai nos 2 PAs, você tem o som da caixa do baixo que está ali também, que sai nos PAs. Enfim, isso daí cria mais dificuldades. Isso você nunca vai conseguir usar? Não estou dizendo isso. Você pode conseguir usar e, às vezes, a condição que a igreja vai ter, o teu sistema de sonorização vai ter, não vai te possibilitar que você ligue tudo dentro das caixas, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque se você está gerando uma série de novas ondas, uma série de senoides, uma série de reverberações, você vai ter muita dificuldade para não lidar com o problema que a gente vai falar agora. Essa demonstração 1 não vai acontecer, pode passar, que eu cortei porque a gente está fazendo aqui pessoalmente, tá? Cancelamento de fase em tratando de frequências. O que acontece? Quando você tem 2 ondas que são basicamente parecidas ou iguais ali, saindo, e elas não estão tecnicamente pensadas, vamos colocar dessa maneira, você não consegue levar esse som adiante, tá? O método mais fácil que eu consegui trazer visível para a gente pensar é nessa técnica de apagar fogo com fogo. Já ouviram falar nisso? Você tem um incêndio florestal e aí você acende outro incêndio ali em volta daquele incêndio, de forma com que esse incêndio ele não consiga mais se propagar. Você vai eliminar todo o oxigênio da atmosfera e aí você não vai ter um novo incêndio a partir daquilo. É uma parada parecida com isso. O cancelamento ele é mais ou menos isso. Quando você executa ondas com as mesmas frequências e amplitudes, as fases positivas e negativas acabam se encontrando, sendo em polaridades diferentes. Isso faz com que o som seja cancelado total ou parcialmente. Olha que loucura. Você, às vezes, tem um teclado, uma guitarra e um violão fazendo o mesmo som, fazendo o mesmo solo ali, batendo a mesma nota. Enfim, você não vai estar ouvindo teclado, violão e guitarra. Você vai estar cancelando aquilo ali. Não vai dar para tu ouvir aquela parada. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas quantidades de ondas que a gente trabalha, tá? O operador, a gente está fazendo um curso aqui para operador, ele não monta projetos, mas ele precisa entender o que está acontecendo ali. Então, a partir disso, você entende, caramba, o projeto ele não é meu, não estou sabendo nada de projeto, mas para eu conseguir operacionalizar bem isso daqui, eu preciso entender aquilo que está acontecendo. Pode passar, por favor. Olha lá o cancelamento. Você tem ali a primeira vibração ocorrendo, né? E aí você tem uma onda igualzinha, só que ela está no negativo. Né? Uma está no positivo, a outra está no negativo. O que vai acontecer com aquilo ali? Você vai estar cancelando esse sinal. Né? Enquanto um está negativo e o outro está positivo, você tem o efeito zero. Beleza? O som ele vai desaparecer ali.
Isso daí geralmente não acontece 100%. Você perde bastante desse som, mas você não chega ao zero absoluto, tá? Mas é só para vocês entenderem que às vezes você tem um monte de coisa suando junto aqui, você vai ter esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade. Show? Pode passar. Envelope dinâmico. O que é isso? É só para vocês entenderem que dentro de sonorização, você sempre vai ter isso daí sendo muito necessário. Tá? Não é a mesma coisa que onda. A gente vê esse envelope dinâmico muito bem quando a gente trabalha com as DAWs, né? DAW, que são programas de gravação, programas que a gente usa às vezes para fazer uma live e tal, quase que uma mesa de som fora da mesa de som, tá? E aí você tem esses termos que são em inglês, que são attack, decay, sustain e release, beleza? Attack é quanto que é o tempo que vai estar demorando do som, tá? Do zero até o topo dele. Decay é o quanto que ele vai cair para que ele se sustente, ou seja, fica ali no sustain durante determinado tempo, e o release é o tempo que ele vai estar demorando ali realmente para acabar, né? Eu gosto de usar muito exemplo, por exemplo, do prato de bateria. Você bate no prato de bateria, ele faz pá! E fica vibrando um tempão, e aí do nada ele começa a parar de vibrar e acaba o som. Quando você pega uma caixa de bateria, isso tudo aí é muito estreito, né? Porque a caixa de bateria, pá! E acabou. É quase que um tiro ali, é quase que um V, né? Ao contrário ali. Então, o envelope dinâmico é a melhor forma da gente compreender a geração de ondas e o comportamento do som. Ela é a expressão visível do que poderíamos entender apenas de maneira audível. Beleza? Pode passar. A gente vai entrar agora numa parte bem legal, e aí eu vou ser bem rápido nessa parte aí, que o mais interessante é que a gente consiga perceber isso de maneira factível, tá? Recursos e efeitos. A gente vai conhecer os principais recursos e efeitos que utilizamos em sonorização. Esses não são todos os efeitos existentes, mas são os mais úteis. Para melhor compreensão, daremos uma demonstração visual e auditiva do que é cada um desses. Pode passar. Olha lá o reverb. A gente pega aí o reverb e vê o que ele faz com a onda sonora, né? Com o envelope dinâmico, perdão. Aquele envelope dinâmico que era extremamente bem dividido, ele é quase que arrastado ali, né? Você pega ele, arrasta de certa maneira para o lado e ele vai estar trazendo um efeito legal, né? É um efeito temporal, ele lembra... Ele não lembra, ele simula, na verdade, sintetiza o efeito de reverberação natural. Então, ao invés da gente ter essa reverberação natural aqui que a gente está ouvindo, agora que é a hora da verdade, né, gente? A gente liga o reverb, né? E a gente aumenta ele e vocês começam a perceber que minha voz ela está se estendendo, né? E aí, se eu aumento esse tempo de reverb, quando eu aumento o tempo, vocês quase não ouvem minha voz, que está ali um reverb gigantesco. Parece que eu estou falando, sei lá, em qualquer outro canto, né? Eu posso diminuir e ir diminuindo até que esse efeito ele seja legal. Aqui a gente tem alguns pontos que a gente vai estar destrinchando melhor daqui para frente. Mas basicamente vocês estão entendendo o que é o reverb e que fica bastante incômodo se mal utilizado, né? Pode passar. Delay e eco, né? Ali são efeitos que são temporais também, tá? E a diferença está justamente no fato do delay ser uma reflexão direta do som e o eco ser uma derivação do delay. Basicamente, o delay é um eco metido à besta, tá? Ele reflete o som direto e indiretamente. Em suma, o delay é um som que bate em volta com menos volume e poucas modificações nas frequências. O eco ele já bate, volta e ele vem com umas modificações na sua frequência, tá? É basicamente como se o eco ele perdesse mais do que o delay, tá? É uma diferença um pouco difícil até de explicar às vezes, mas que a gente precisa entender aí como funciona. E basicamente o delay é essa criança aqui, tá? Eu falo e ele repete exatamente o som que eu estou falando. Beleza? E aí até o som que eu falo antes, olha só, ele está mais baixo do que o delay. Eu falo uma coisa e o som do delay está encobrindo a minha voz, né? Isso aí, mais uma vez, um exemplo de má utilização do delay. Perfeito? Pode passar. Gate. Esse é um dos efeitos mais
úteis que a gente tem, mas que também pode causar alguns problemas. Vocês estão vendo ali que a gente tem do lado esquerdo o level, né? E ali você tem um tempo. Para cima é o volume de áudio e em horizontal é o tempo. Beleza. Você tem ali uma linhazinha que aqui para mim está um pouco roxa, não sei que cor está aparecendo aí para vocês, bem fininha, não é linha vermelha pontilhada não. Que ela está andando ali, né? E aí você só tem a linha vermelha funcionando a partir do momento que essa linha roxa ela ultrapassa uma outra linha pontilhada ali que está escrito threshold. Beleza? O que está acontecendo aí? O sinal, às vezes o sinal que a gente precisa, ele o sinal que a gente quer aproveitar, ele é mais alto. Um exemplo muito clássico, a guitarra. Tu liga a distorção da guitarra, ela começa e você não quer que esse saia, né? Uma guitarra de base, uma guitarra que vai estar sendo agressiva, vai estar tocando uma música um pouco mais pegada. O que você faz? Você liga esse gate e aí esse som, ele não vai sair. Ele só vai sair quando o nível da guitarra subir e realmente estiver entrando uma pegada de guitarra ali. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês verem, né? A gente trabalhando com o gate aqui, a gente vai trabalhar com ele com mais tranquilidade, mas eu liguei o gate aqui, né? Então, se eu for falando baixo, vai ter uma hora que ele vai começar a cortar minha voz. Então, vocês não estão ouvindo. Eu preciso começar a gritar para o microfone funcionar. Se eu não grito no microfone, ele não funciona. Então, isso daqui é um teste para aquela pessoa que às vezes fala muito baixo. Não, tem que falar acima do threshold. E se eu aumentar o threshold, eu tenho que gritar mais ainda. Meu Deus! Aí vai. Mas não é a intenção da gente trabalhar com isso agora. A gente vai estar demonstrando os efeitos já já para vocês. Perfeito? Pode passar. Compressor e limiter é outra coisa muito legal. É o gate ao contrário. O gate, ele pega aquilo que está baixo, né? Não é bem um gate ao contrário, perdão, né? Mas ele não vai estar pegando aquilo que está baixo ali e não deixando que o som baixinho saia. Na verdade, ele vai estar pegando um som que está lá em cima e vai estar dando um tapa nele para baixo. Então, na hora que eu estou gritando aqui para caramba, ao invés de estar estourando a caixa para vocês, não. Não tem aquele pregador que fala mais alto? Aqui na igreja a gente tem alguns, né? O som aqui ele já estava até comprimido, beleza? Mas o que eu vou fazer? Eu vou agora aumentar aqui meu threshold. Espera aí. Olha só. Perdão. Meu threshold aqui ele está baixo, né? Então, eu posso falar alto pra caramba que ele não altera. Mas se eu aumentar aqui, pô, ele começa a tratar meu som dentro de uma caixinha. Eu não consigo mais gritar. E se eu diminuir aqui o meu ataque, ele vai deixar meu som baixo o tempo todo. Eu estou alterando minha voz aqui, vocês não estão sentindo essa alteração. Eu vou gritar aqui e ele dá segurada no nosso volume. Beleza? E aí você tem alguns tipos de configurações que a gente vai estar trabalhando aqui ainda, tá? Mas que a gente precisa destrinchar com mais calma. Tá? Ele basicamente, em suma, como vocês veem ali na imagem, né, ele pega aquele ganho que está gigantesco ali, né, em determinado período, e ele reduz ele de forma que ele fique parecendo soar a mesma coisa o tempo todo. Tá? Pode passar. Equalizador. Equalizador é talvez o mais famoso dos efeitos e recursos que a gente tem. Aquele ali é um equalizador digital, fiz questão de pegar essa imagem aí, porque é da mesa que a gente tem aqui na igreja, da série TF da Yamaha, né? O que o equalizador faz? Lembra que eu falei das frequências baixas, frequências altas? Frequências baixas são as frequências graves, o som mais grave, né? Então, se eu aumento a quantidade de som grave que vai estar saindo na minha mixagem, na minha masterização também, eu vou estar tendo um som bem gordo, né? Bem grave aqui. Então, estou exagerando no meu grave. Mas eu posso baixar aqui de novo e fica tudo normal. E eu posso pegar também, por exemplo, meu som agudo, né? E jogar meu agudo lá para cima. Ah, Caio, isso é usual? Isso é legal? Depende, né?
Você tem situações e situações. Em situações, por exemplo, de gravação, quando você está fazendo uma pós-produção, uma mixagem, até mesmo numa live, né? Às vezes você precisa dividir os espaços. Às vezes você vai ter uma frequência que vai estar muito poluída. Por isso que é muito importante você ter o equalizador na mão. Pô, às vezes você vai ter aquela frequência, caramba, o teclado, não, tá todo ali trabalhando só no agudo. Guitarra, aguda pra caramba. Aí o baixista surta, começa a solar, não faz o grave dele. O que acontece com as frequências que a gente tem? Elas ficam super poluídas. Então é importante que até na nossa equalização a gente se atente a isso. Poxa, vai estar todo mundo com equalização igual? A equalização vai ter que ser a mesma para todo mundo? Não. Às vezes você tem uma voz que você precisa equalizar de uma maneira, outra voz de outra maneira. Às vezes você tem um violão que tem um pré, a gente já vai estar falando sobre pré, que você precisa equalizar de maneira X, e assim sucessivamente. Então assim, deixa eu regular aqui de volta, que ficou feio pra caramba, né? Mas a gente precisa entender que o equalizador, ele é o mais famoso da lista por um motivo. Pô, é ele que faz a maior diferença nisso tudo. Às vezes você não tem compressão, às vezes você não tem um gate, às vezes você não tem um delay nem um reverb. Mas se tiver mal equalizado, se você tiver um som que não tem equalização, que está todo mundo falando ali nas mesmas frequências, vai dar ruim, vai dar errado. Beleza? Dando seguimento, a gente tem dentro do equalizador duas funções que são sensacionais. Sensacionais, isso daí eu digo ainda mais quando a gente tem muita microfonação, muita gente trabalhando no mesmo ambiente. Olha lá, o HPF e o LPF são duas coisas iguais, mas inversas, né? O HPF ele está falando de filtro de passa alta, ou seja, High Pass Filter, HPF, e o filtro de passa baixa é LPF. O filtro de passa alta, ele está cortando as frequências que são graves, ou seja, só passam as altas. E o LPF está cortando as frequências agudas, ou seja, só passam as graves. Onde que eu vou utilizar isso? Às vezes você tem uma microfonação de bateria com 10 microfones, né? E ali no espaço pequenininho você tem um monte de microfone atuando junto. O bumbo só tem grave. Você tem um microfone do bumbo que ele dum. E aí quando você isola esse microfone sem nenhum tipo de equalização, nesse bumbo que era para você estar ouvindo só o bumbo, bum, 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 tem um monte de vazamento, tá? Bum, tss, tss, tss. Corta esse agudo. Você não precisa desse agudo no microfone do bumbo, senão você vai estar, mais uma vez, poluindo a tua mix, poluindo a tua mixagem. Você, às vezes, vai pegar um exemplo desse de bateria, né? Às vezes você vai pegar um contrabaixo. O contrabaixo, por mais agudo, mais solado que seja o toque desse baixista, ele pode ser o Jaco Pastorius. Você não tem como ficar deixando todos os agudos dele passarem ali, senão você vai ter um som também poluído. Então, às vezes, você vai pegar isso tudo, você não vai estar mudando em nada o som. Tu só vai estar tirando aquele cheirinho de ruído que, às vezes, atrapalha a tua mix. Às vezes, deixa teu som pior, né? Esse cheirinho de ruído, às vezes... Ah, não, mas só tem um ruidinho de nada no microfone. Você junta o X daquele, o X daquele, o X desse daqui, o X do outro, o X do baixo, o X da bateria. Quando você vai ver, tá aqui dentro da tua mix. Por isso que é importante você limpar. Você só tem que ouvir na tua equalização, na tua mixagem, aquilo que você quer ouvir naquele canal. Isola o canal e vê. Ah, não, estou cantando aqui, só está saindo a voz do irmão fulano de tal? Beleza, tá legal. Às vezes você vai mexer, vai alterar muito a voz dele, então não vale a pena. Mas se valer a pena você cortar um pouco de grave, cortar um pouco de agudo, beleza, tá show de bola, vai dar certo. Perfeito? Pode passar. Agora vamos na prática, né? Vamos para a prática, a gente está falando de delay, eco e reverb. Dry é o volume do som original. Wet é o volume do som copiado. A tradução dessas palavras aí, se não me falha a memória, é seco e molhado, né? Dry, seco, wet, molhado. E não me cobrem no meu inglês, que eu não sou brasileiro. Mas quando a gente tem uma correlação de dry e wet ali, né? O que você está fazendo? Você está pegando esse som seco, que é o som original, sem efeito, e deixando ele mais em evidência do que o som molhado. Vamos lá? Vamos brincar um pouco aqui no nosso delay? Deixa eu abaixar aqui que está muito alto.
Beleza. Vocês estão ouvindo mais alto que o molhado, perfeito? Todo mundo está ouvindo melhor o molhado. Quem está em cima, vocês estão ouvindo mais o seco ou o molhado? Molhado. Fala molhado, isso aí. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a baixar essa relação. Então, a minha voz agora está mais alta do que o reverb, o delay nesse caso. E eu posso abaixando aqui e deixar ele bem baixinho. Vocês estão ouvindo muito pouco, né? Eu posso aumentar aqui o ganho do meu feedback e ele vai prolongar por mais tempo, vai ficar igual aquele som de ET. Mas o que vocês estão ouvindo em primeiro lugar é o meu som seco, né? E aí eu posso mudar isso daqui conforme eu achar melhor. Esse é um delay que eu usaria? Não. Beleza. Deixa eu desligar aqui só para a gente não se perder. Feedback ou flashback é justamente quanto tempo vai ficar soando esse delay. Então é o que eu falei para vocês, né? Liguei aqui de volta. Meu feedback, o ganho do meu feedback está no máximo aqui. Foi com Deus. Foi com Deus. Foi com Deus. Mas ele pode ser uma parada mais agradável, vocês não concordam? Ele pode ficar um pouquinho menos aqui. Tá repetindo menos, né? Menos e menos. Eu posso fazer também ele ficar mais agradável ainda. Ainda não tá um delay agradável, né? Mas a gente vai conseguir melhorar isso aí de pouco em pouco. Filtro ou color, deixa eu desligar para falar. Filter ou color é como esse wet vai soar, ou seja, como o som do delay em si, o molhado, ele vai soar, tá? Você pode ter filtros prontos, né? Você pode ter uma mesa que não vai ter muita disponibilidade para você. Nesse caso aqui, eu consigo mexer em bastante coisa, né? Aqui eu consigo deixar o som um pouco melhor, um pouco pior, enfim. Só que esse é um delay que é mono, então ele tem um som que ele fica mantendo ali uma frequência o tempo todo, né? Que dá um certo incômodo. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso daí, tá bom? Mas eu posso mexer, posso alterar de maneira que fique mais interessante para mim. Beleza? Agora eu diminui um pouco aqui. Deu uma equalizada diferente e o som que está suando depois, o wet, ele tá bem opaco, ó. Ele deu uma fechadinha ali. Show? E aí, além disso tudo, eu tenho o tap tempo, né? Que é o quê? Às vezes você não tem esse tap tempo, né? Você não consegue dizer ali exatamente como você quer ouvir. Às vezes você só aparece ali as repetições de ms, tá? Que é os milissegundos. Que é a velocidade na qual o eco não está soando essas repetições. Então, no caso, ele está oi, 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 oi. Eu posso deixar ele mais lento. Perdão que eu sei aqui sem querer. Eu posso... Ele vai ficar mais lento agora. Um pouquinho mais lento. Eu posso deixar mais lento ainda. Mais lento ainda. Né? Ele está soando bem mais lento. Então, é assim que ele vai estar funcionando, tá? Às vezes você vai ter também uma opção de fit ou compasso, que é a fórmula de contagem do tempo, beleza? E aí você também tem um frame, que é outro tipo de modificação, é uma pré-definição, na verdade, de alguns delays. Válido dizer, em toda a mesa vai ter delay nativo? Em toda a mesa você vai conseguir trabalhar com isso? Não, tem mesa que você não vai conseguir trabalhar com isso, né? Você vai precisar de um delay externo. Às vezes você não vai ter esse delay externo. Aí como é que você vai trabalhar? Se não tem, irmão, não tem. Isso é um recurso, é um extra, é um bônus, tá? E o pré-delay é um atraso proposital do som de entrada, descolando ele do delay ou reverb principalmente, tá? Às vezes você não tem a necessidade de estar trabalhando com o som correndo meio que numa linha reta. O que eu quero dizer com isso? Olha só, eu vou usar agora o reverb, sair do delay. Eu falo e ele parece um delay, né? Porque eu estou dando um delay inicial muito grande. Mas agora eu zerei isso. Então o som está coladinho com minha voz. Eu falo e ele já está saindo junto comigo. Se eu jogo isso daqui muito para trás, eu falo e ele dá um tempo antes de começar a falar. Isso é o quê? É o meu pré-atraso. Perfeito? Então, na prática, eu vou pedir só para mostrar aí, por favor, a imagem do delay. Projetar aí para o pessoal ver. Tá? Abre aí o delay, por favor.
que eu vou estar mostrando aqui pessoalmente. É lá no FX, isso. Aí mesmo. Mais abaixo. Show. Abre aí o canal. Beleza, beleza. Então, ali, a gente tem esse é o primeiro efeito, beleza? Que é o do reverb. Ele está desligado. Acendeu a luzinha ali. Está ligado, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu ver como é que a gente consegue mostrar, que eu não estou achando ali a opção certa. Não, volta, por favor. Deixa eu desligar para ficar mais legal. Isso, clica lá de volta nele. Clica, isso, abre aí. FX1, isso, beleza, aí. É isso que eu quero. Olha lá, liguei de volta. Lembra que eu falei para vocês? Esse initial delay aqui é nada mais do que o pré-delay. Show? Então eu zerei aqui, ele está colado. Aumentei. Ele descolou. Joguei no máximo. Ele está um tempão depois. Show. Reverb time é basicamente o feedback, tá? Às vezes as coisas vão estar com nomes indiferentes, mas a gente precisa ser intuitivo e entender esse tipo de coisa. Reverb time, ou seja, tempo de reverberação. Joguei para 20 segundos. Ele vai ficar 20 segundos soando na cabeça de vocês, tá? E eu diminuo aqui de volta. E aqui, wet dry, tá vendo? Eu estou descendo aqui agora. Olha lá, que bonitinho. Ele está descendo o wet dry, ou seja, agora vocês estão ouvindo só a voz seca. E a voz seca, ela fica realmente esquisita, né? O efeito está ligado, mas isso é para que compense na hora que a gente tiver o nosso delay. Ele sozinho já corta as frequências que iam acabar sendo repetitivas junto com o dry ali. Show? E aí aqui na segunda parte a gente tem algumas outras questões. Difusão, né? Que é como esse som vai estar mais espalhado ou mais juntinho ali. Esses são parâmetros que são próprios dessa mesa, beleza? Que não é obrigatório ter um delay. Às vezes você só vai ter aquilo ali na frente mesmo, tá? Densidade também. Aqui você tem os filtros de corta grave, né? Na verdade, aqui só está passando grave, né? Então fica um som bem fechadão. Conforme eu vou diminuindo esse LPF aqui, é meio que um equalizador do reverb, né? Ele vai começando a abrir, ó, e aí vai ficando mais agudo. Mesma coisa do outro lado, eu posso aumentar o meu HPF, né? E aí está cortando meus graves. Conforme eu aumento o meu HPF, só vai ficando aquele somzinho bem fininho no fundo. Show? E aqui a gente liga e desliga esse efeito. Tranquilo, beleza. Aqui você não tem esse controle de time, beleza? Você precisa ir pro outro efeito aqui. Joga no outro efeito, por favor, David. No delay, FX2. Ah lá, que bonitinho. Liguei. E aí ele começa a sair. Olha lá. Esse delay 1138 aí, esse que está roxinho para vocês que estão andando agora, tá? Ele é nada mais, nada menos do que o meu tempo. Só que eu tenho opção, e aí não está aparecendo para vocês, mas na mesa tem ali a opção de tap tempo, é um botãozinho que fica piscando. E aqui para mim também vai estar ele está piscando aqui para mim, que eu vou mudar o tempo desse delay. E aí vai mudar lá em cima para vocês. Eu vou botar 1, 2. Ah lá. Ele mudou. Ele está ali. Se eu quiser um delay que flua mais rápido, eu vou botar 1, 2. Olha lá, ele está seguindo o tempo que eu quis, beleza? E aqui são os mesmos controles. Ganho do feedback, ou seja, o quanto que está entrando aqui do meu molhado, tá? Aqui é o meu seco e molhado, olha só. Isso tá louco, isso tá louco. Eu estou diminuindo aqui porque eu não quero que ele fique dando delay eternamente. Eu diminuí ele aqui agora, tá? Então ele está ficando menor. Se eu aumento muito, eu vou aumentando o número de repetições que a gente ouve. Perfeito? Então aqui já está muito, né? A gente pode organizar isso de acordo com o que a gente precisa, tá? Mesma coisa HPF, LPF, tá? O ratio aqui é justamente também o movimento dessa onda do delay, como ela vai estar funcionando, tá? De maneira bem grotesca, mas para vocês aqui não vai ter tanta usabilidade. Tranquilo? Dito isso, pode voltar ao slide.
Pode passar. Gate e compressor, eles têm alguns parâmetros que são muito iguais. Threshold é quando o efeito começa a atuar. Só que no compressor é o quê? Poxa, passou desse limite no alto, eu jogo para baixo, né? E aí o gate é quase que não é exatamente o contrário, né? Mas tem uma função que é proporcionalmente diferente, proporcionalmente inversa. O gate passou desse volume, eu deixo o som andar, né? É aquilo que eu demonstrei para vocês aqui. Ataque é o tempo que o efeito demora para começar a atuar a partir do rompimento do threshold, ou seja, se o ataque é muito pequeno, ele vai começar a atacar com um soco, puff, rápido ali, né? Se eu deixo o ataque maior, ele vai subindo, 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 até que o efeito consegue se prolongar perfeitamente. Hold ou sustain é o tempo que o efeito se mantém ativo, mesmo depois que o sinal fica fora dos parâmetros do threshold, tá? Release é o tempo que o efeito demora para ser desativado definitivamente até o próximo rompimento de threshold. E Knee é quão agressivo o gate ou o compressor serão, tá? Vocês vão entender isso na prática. Deixa eu desligar esse efeito aqui que eu esqueci ligado. Beleza. Olha lá. Peço que coloque aí, por favor, o compressor. Tá, o compressor e... Primeiro o gate, por favor, David. Do microfone amarelo. Isso. Olha que coisa bonita. O gate está desligado. Por que eu digo que o gate está desligado? Agora ele está verdinho e ligou. E acho que vocês mal estão me ouvindo, né? O gate ele tem mais uma configuração que a gente não colocou ali no slide, que é o range, tá? O que significa gate? Gate significa portão. Então, basicamente, quando o threshold ele é rompido, o portão se abre e o som passa tranquilamente. Show? Só que o range é o quê? É o quanto essa porta está ruim. O que eu quero dizer com isso? Pô, tu não consegue fechar essa porta completamente. Então, eu vou deixar meu threshold lá em cima, de maneira que eu precise falar gritando. Beleza? Ó meu range. Se eu jogo meu range para 0, o som ele passa como se o gate não estivesse funcionando. Eu posso falar baixinho que ele continua funcionando. O sinal que está chegando é baixinho, mas ele continua funcionando. E aí o que a gente faz? O range, na verdade, é o quanto essa porta vai ficar meio que aberta, né? Para mim. E aí, se eu jogo o range no máximo, ele só funciona comigo falando alto. Se eu falar baixo, não sai nada. Eu tenho que gritar. Eu estava falando aqui, se eu falar baixo, não sai nada. E aí, se eu vou jogando ele lá para cima, o meu gate ele vai ficando meio que suave, né? Que eu posso falar baixo, vocês estão ouvindo sair na frente aí. Tá saindo alguma coisa, só que tá bem baixinho, bem baixinho. Quase que imperceptível, né? Eu falo um pouco mais alto, ele abre mais. E aí, você vê que tá uma parada bem agressiva. Lembra que eu falei do ataque? Olha lá, aumentei o ataque. Olha o que o ataque está fazendo agora. Eu começo a falar, eu posso jogar até meu range mais para baixo. Mas olha só, ele vai dando meio que um sopro, né? O som ele vai ficando soproso. O pei da minha voz ele não chega, né? Ele não chega para vocês assim atacado, porque o meu ataque está longo. Se eu aumentar mais ainda, eu vou falando e ele vai abrindo. Eu posso aumentar mais ainda. Eu começo a falar e ele vai abrindo. E o hold é a mesma coisa que o sustain. Eu vou falar alto e depois vou falar baixo. Olha o que vai acontecer. Cresceu o som e eu falei baixinho e ele ficou funcionando um tempo. Cresceu o som, eu falo baixo e ele continua funcionando durante um tempo. E vai parar. Parou. Beleza? É mais ou menos isso daí. O decay aqui, vou ligar de novo só para a gente ver o decay, tá? Deixa eu baixar o threshold, senão tem que ficar gritando e minha voz não aguenta. O decay é justamente o tempo que vai demorar para ele parar de funcionar. Beleza? Se eu aumento bem o decay, olha só. Vou diminuir o ataque, diminuir o hold, tá? Vou botar um thresh aqui racional. Olha só, esse thresh aqui tá bom, threshold. Ele tá ali com um funcionamento esquisito, né? E aí eu vou falando baixinho, falando baixinho, falando baixinho, até um determinado momento que ele vai parar de captar. Peraí. O decay está muito longo ainda. Vocês não estão conseguindo visualizar ainda o decay. Aqui, pronto. Vou falando e ele vai parando de falar baixinho, devagar. Ele não corta de uma vez na minha voz. Eu fui falando o mesmo tom, ele rompeu. Eu vou falando, ele vai parando de funcionar, de maneira que isso daí fica orgânico. E a última palavra não saiu.
Só saiu alguma coisa porque eu estava com o meu range funcionando aqui. Perfeito? E aí o compressor é a mesma coisa, só que o contrário, né? O threshold, na verdade, né, eu estou com um ataque aqui curto e o threshold ele está baixo. Né? O que eu posso fazer com esse threshold? Qualquer coisa que... Se eu desço meu threshold aqui abaixo, né, o que vai acontecer? Perdão. O que vai acontecer? Ele não vai deixar meu som passar de determinado volume. E ele vai estar controlando o som que sai. Né? Eu posso aumentar o meu ganho na saída, mas o volume vai ficar sempre igual. Pode deixar que eu não vou incomodar vocês com microfonia. Tá? Aí, se eu deixo o meu ataque muito longo, ele demora muito a atuar. Então, se for para comprimir, por exemplo, uma caixa de bateria que a onda é curtinha, ou então um grito de pregador, às vezes não vai funcionar. Então, você às vezes tem que deixar teu ataque bem ali justinho, para o som ele não estar passando além daquilo que você precisa. Perfeito? Pode voltar para o slide. Pode passar. Equalizador, vamos lá. O equalizador ele tem a frequência, que às vezes geralmente é representado pela letra F, que significa em qual frequência o parâmetro selecionado vai atuar. Ganho é o G, que é o volume da frequência selecionada, e Q é o quão forte esse ponto de frequência selecionado vai se flexionar em relação aos outros. Quando você tem um equalizador digital, como exemplo do nosso, vou pedir para projetar aí o equalizador, David. Quando a gente tem um equalizador digital, você vê isso tudo, tá? Mas aqui agora, vamos lá. Olha lá, tá bonitinho ali, né? Quando você tem aqueles equalizadores que são só os potenciômetros ali, você gira, né? Tem médio, grave e agudo. O que ele está fazendo? Eu vou desligar o HPF aqui só por enquanto, tá? O que você faz? O grave é esse aqui, você vai estar jogando ele para cima ou para baixo. E ele já vai ter uma frequência pré-definida, a frequência onde ele vai estar trabalhando, e também um Q. E o que é o Q? Né? Tá vendo a onda ali, verdinha? Olha só que coisa bonita. Quando você pega esse L, seleciona ele, você tem a opção de transformar, deixa eu baixar aqui, você tem a opção de alterar o Q desse L. Tá vendo que está 0,7 esse Q ali? Espera aí, perdão. Opa! Aqui está ficando ruim de alterar. David, tu consegue alterar aí o Q, por favor, do L, do low? Não, pela mesa. Pela mesa de som. Que aqui não está aparecendo essa opção. Está vendo ali em cima? Tem Q, F e G. Clica ali no Q. Isso. Aí diminui esse valor aí, por favor, David. O valor do Q. Aí mesmo. Vê se tu consegue. O valor do Q. Olha o que vai acontecer com a nossa onda verde. Fica tranquilo que vai aparecer. Isso, diminui. Isso. Tá vendo a onda como ela se comporta? Valeu, David. Valeu. Eu desliguei o equalizador aqui rapidinho, mas você vê como ela vai estar atuando em mais ou menos frequências adjacentes ali, né? E é isso realmente que ele faz, tá? Só que a diferença do equalizador digital está justamente em você ter essa liberdade. Pô, o que é médio grave, LM no caso, low mid? É o que eu quiser. Se eu quiser jogar ele para as frequências graves, eu jogo. Eu posso ter uma ampla possibilidade de mixagem com isso daqui. Isso me dá um recurso tão grande que a gente é incapaz, às vezes, de definir as quantidades de programações que a gente pode fazer com determinado equalizador. Perfeito? E aqui você não tem, você tem o HPF, na verdade, aqui sendo ativado, né? Então estou cortando aqui frequências graves. Ó. Ele está jogando as frequências graves que eu tenho ali lá para baixo, conforme eu ando com ele, né? Se ele está bem para cá, está cortando menos. Mas vocês podem perceber também outra coisa. Olha só, eu estou falando aqui e mexendo com ele, e nesse primeiro quadradinho, nada muda. Ou seja, esse HPF está sendo bem utilizado, porque tem frequências que minha voz ela não está alcançando, mas que o microfone está captando, está levando para a mesa, está sendo reproduzido e está sujando a minha mix
sem necessidade. Se eu começo a andar um pouquinho mais, começa a dar uma modificação. Singela, mas começa a mudar. E aí chega daqui para frente, já começa a aparecer o carro do ovo que está passando na sua rua. Já muda muito, já começa a ficar esquisito, né? Mas é uma utilização bacana. Você pode pegar aqui, por exemplo, o H, que é o high, que no caso é a frequência aguda, e transformar ela numa frequência que após si mesma, ela vai estar funcionando ali como um LPF, ou seja, ela está cortando graves. Está cortando agudas, na verdade, né? E aí ficou bem agudão aqui agora com essa utilização que a gente fez. Beleza? Mas, basicamente, é dessa maneira que o equalizador ele se porta. Beleza? Vamos lá. Pode passar aí, a gente já está chegando na parte mais final aí, tá? Isso é mais para vocês conhecerem. Quem não conhece, tá? O que é uma mesa de som? Mesa de som é só igual a nossa da igreja, que é a primeira que aparece ali? Não, você tem as mesas digitais, as mesas analógicas, vocês têm as mesas pequenas, as mesas que têm outros formatos, tá? Mesas mais elaboradas. E aí é mais ou menos uma central de comando da sonorização. Se é uma mesa de som, eu disse complicado para não dizer impossível, né? Que o brasileiro ele é o rei da gambiarra. Então, eu acho que nada é impossível para o brasileiro, né? Nesse quesito de fazer gambiarra. E aí você fica com muita complicação para montar um bom projeto. Existem as mesas analógicas, digitais, amplificadas, dentre outras. Muitas outras configurações são capazes de existir numa mesa de som, tá? As mesas elas podem ter recursos e efeitos próprios, podem ser dependentes de equipamentos periféricos, como compressores, gates e equalizadores. É o que eu disse, nossa mesa ela tem alguns recursos, né? Eu mostrei para vocês o delay da mesa, o reverb da mesa, só que podia ser que a gente tivesse que ter esses periféricos, que são esses equipamentos que tem ali embaixo, a gente tem até alguns desses na igreja, tá? Que são recursos fora da mesa. Olha lá, você tem... a gente tem o equalizador aparecendo, a gente tem um power play. O que é o power play? É um amplificador de fone de ouvido, né? Essa mesa ela não precisa disso, né? Você tem o multigate, ou seja, um gate para cada canal que está entrando, então você pode ter o gate ali externo, o compressor, que é o lado de cima, também você tem. Você tem diversos recursos que você pode estar agregando na sua mesa, assim como delay, reverb, tudo isso, tá? Pode passar? Cena, o que é a cena, né? A cena são pré-definições salvas na mesa de som para configuração dos canais. Você tem diversas cenas para diversas usabilidades, né? Então você pode gravar essa cena e também, dependendo da sua mesa, você pode gravar os canais individuais. Cada um funciona de uma forma, cada mesa funciona de uma forma. Você tem que ler o manual e descobrir como isso funciona. No caso ali da imagem que eu coloquei uma imagem de uma mesa analógica. Por quê? Dá para salvar a cena de mesa analógica? Não necessariamente. Mas tu pode tirar uma foto, tu pode fazer um rascunho. Às vezes você vai pegar uma mesa analógica ali, desse jeito ficou legal. Tira uma foto, não deixa na mão do palhaço, não. Porque sempre vai chegar alguém para limpar a mesa, às vezes de maior boa vontade, ligar num dia que você não vai estar lá, e a tua mesa não vai estar mais do jeito que você deixou. Então, trabalhar em cenas em mesa periférica é impossível? Não é impossível, né? Mas é um trabalho bem artesanal. Pode passar, por favor. Ali você tem a diferença do que é o PA e o que são os retornos, tá? O que significa PA? É Public Address, né? Tá certo minha pronúncia em inglês? Não faço a mínima ideia. Mas isso significa endereçado ao público. Ou seja, é o som, é a caixa de som que está sendo levada para o público. A gente tem essas duas caixas aqui de PA. Se a gente tivesse esses mecanismos de compensação que eu falei para vocês no início, seria PA também? Seria, porque é endereçado ao público. Se eu tivesse mecanismo de compensação aí de baixo, seria público? Seria também. Sub, é PA? É PA. Beleza? A gente não costuma tratar sub como PA junto, porque o sub, na verdade, ele é um mecanismo de compensação. Ele está ali para falar só as graves e as subgraves que a gente não consegue nem ouvir muito bem, é um som mais sentido. Enfim,
é a parte mais importante de qualquer projeto, né? O nosso objetivo é levar o som ao público. Então a gente não... não, tem um retorno de última geração, todo mundo está no fone, mas a tua caixa está estourada, né? Você não tem um amplificador decente, e aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter uma boa sonorização. O teu som ele vai estar sendo realmente de fachada, beleza? Retorno são a referência dos executores, ou seja, músico, cantor, pregador, eles precisam de retorno. O pregador, a gente pensa, não precisa. Pô, dá uma dificuldade gigantesca. O meu retorno aqui está desligado, e às vezes eu fico, caramba, será que eu estou falando bem? Será que eles estão me ouvindo bem? Será que minha pronúncia está saindo legal? Porque a voz que a gente ouve de reflexão, como a gente viu antes, é muito diferente, é muito distorcida. Tá? E aí a gente tem o retorno que pode ser o retorno de palco, que são essas caixas, como vocês podem ver aqui, e como são aquelas ali, ou pode ser o retorno individual, que é o fonezinho que tem diversos modelos, cada músico, cada cantor vai se adaptar melhor com um ou outro. Beleza? Pode passar, por favor. Você tem as caixas de som, que podem ser ativas ou passivas, de modo geral. Basicamente, as passivas precisam de amplificação externa, enquanto as ativas possuem amplificadores próprios. E não é o fato de serem amplificadas ou não que denota a qualidade da caixa. Você pode ter caixa acústica não amplificada muito boa, assim como você pode ter caixa amplificada de péssima qualidade. Tá? Eu botei ali até umas imagens, né? Tem a primeira da direita para a esquerda, da imagem de cima, é uma caixa JBL, original, muito boa, mas você passa na frente de algumas lojas que eu não vou dar marketing aqui agora, o que mais tem são essas caixas cheias de luz. Pô, a caixa, o cara fala que tem não sei quantos watts, que o cara toca o som em Campo Grande e se ouve na lua. Geralmente são caixas de péssima qualidade. Tá? E aí não é o fato dela ser amplificada ou não que denota a qualidade. Amplificadores são responsáveis por impulsionar um som em sistemas que não contam com caixas amplificadas. Servem para PA, sub, retorno de todas as espécies. Deve ter cuidado na correlação em potência dos amps e potência dos alto-falantes e fones. Tá? Então ali está o Power Play de novo, que é um amplificador de fone, próprio para fone. Em cima a gente tem um amplificador aí da O'Neill, tá? Que serve aí para diversos sistemas. Você só precisa, o técnico de som, ele precisa saber isso. Ele precisa saber correlacionar um amplificador com a caixa que ele vai estar utilizando. Se você utilizar uma correlação errada, você perde ou seu amplificador ou a sua caixa. Perfeito? Pode passar. Lá. O sub grave ou sub são responsáveis por transmitir as frequências mais graves, entre 20 e 200 Hz, tá? Esse som é bem pouco ouvido, mas muito bem sentido. Todo mundo sabe, né? Quando você para na frente de um sub, você está num show, você está num evento, qualquer coisa, aquela caixa ela bate, buf, aquele som que a gente vê, até aqueles vídeos, né, na internet você acha muito disso. A pessoa está a mulher geralmente está na beira do carro assim, com o cabelo solto, e o cara liga aquele sub dentro do carro e é uma pressão sonora tão grande que o cabelo da mulher voa todo para o alto. Porque é um som que é pouco ouvido. Você não fica com muito incômodo no teu ouvido quando você está perto de uma caixa de sub. Você sente aquele som vibrando dentro de você. E é muito legal, tá? Ela precisa de muita energia, mas traz uma ambiência muito legal para a gente. Mecanismo de compensação, foi o que eu falei para vocês já. Né? Às vezes o projetista ele precisa dar um jeito de resolver o problema que das caixas de som que não conseguem cobrir bem todo o ambiente. Beleza? Então, às vezes, o posicionamento da caixa não vai conseguir resolver tudo. Pode passar. Equipamentos. É só para a gente... Eu vou passar bem rápido por isso, tá? Mas a gente tem o microfone, que tem diversas marcas e modelos. Os mais utilizados nas igrejas são os microfones chamados dinâmicos, que, inclusive, é esse tipo de microfone que eu estou utilizando aqui. Tá? São microfones alguns microfones condensadores são utilizados também. Tá? Todos eles podem ser com ou sem fio. E aí, o microfone condensador, qual a diferença principal entre o dinâmico e o condensador? O condensador ele consegue captar mais frequências com mais tranquilidade. Então, por exemplo, você vai ter um coral cantando aqui em cima, poxa, o condensador ele fica legal. Tá? A gente precisaria de uma explanação muito melhor para falar a respeito só de microfone, de tão poderoso que esse equipamento é. Mas a gente não vai estar tratando disso aqui agora não. Tá? Vamos passar.
A gente tem um Direct Box e pré-amplificadores. O Direct Box nada mais é do que um pré-amplificador, tá? E aí, às vezes, você precisa pré-amplificar os instrumentos antes dele chegar no canal. Geralmente, o contrabaixo ele precisa disso porque ele, por si só, principalmente o contrabaixo passivo, às vezes ele não tem tanta potência, né, de sinal, não é de som, é de sinal em si próprio. O sinal que ele emite ali, ele não consegue chegar perfeitamente na mesa. Então você precisa, antes de amplificar esse som, antes de jogar ele para frente, fazer com que ele pegue um gásinho ali, né, é quase que um empurrãozinho nas costas do som, para que ele chegue na mesa bem, porque a gente está falando de chegada, tá? Às vezes você tem um pré-amplificador, que é a segunda imagem da esquerda para a direita ali, é um pré-amplificador de violão, tá? Então o violão ele já tem um pré-amplificador próprio. É todo violão que tem? Não, tem violão que não tem pré-amplificador. É um violão elétrico, tem captação, mas não tem um pré-amplificador, tá? Aí você tem um outro pré-amplificador de contrabaixo próprio, tá? E aí o outro ponto é o Phantom Power, é um recurso muito interessante. Os microfones condensadores que eu falei aqui agora, e os Direct Box também, tá? Eles geralmente precisam do Phantom Power ou funcionam com Phantom Power. O que eu quero dizer? Qual a diferença de precisar e funcionam, né? O Direct Box ele pode funcionar com bateria, pelo menos do modelo da foto. Ele pode funcionar a bateria ou com esse 48 volts aí, tá? Que no caso é o Phantom Power. E aí a mesa, às vezes, ela tem esse recurso. Se a mesa não tiver, tem que comprar um Phantom Power externo e ligar nesse aparelho aí, tá? E aí, o microfone condensador, ele funciona assim, tá? Mas não necessariamente todo microfone condensador precisa de Phantom Power. Pode passar. A gente tem os plugs, tá? Os plugs mais comuns. Eu vou estar disponibilizando esse material aí para quem quiser depois, mas são os plugs mais utilizados, de plug conector P10. A gente tem ali o macho e o fêmea, tá? Ele é mais utilizado em instrumentos, tá? Ele pode ser mono ou estéreo. O que vai diferenciar se ele é mono ou estéreo? A quantidade de linhazinha que ele tem. Tá vendo que o de baixo ali, nesse que está direcionado na parte de cima, tem um embaixo e um em cima. Um tem uma linhazinha preta só na ponta do plug e o outro tem duas linhazinhas pretas. Basicamente mais uma banda ali que ele está podendo funcionar. Outro plug muito utilizado é o XLR Canon, que são os plugs mais utilizados dentro da sonotécnica, que é o cabo que a gente chama de cabo de microfone, né? Esse plug aí, ele pode ter diversas utilizações, tá? Tem violão, por exemplo, que tem saída XLR, tá? Você tem aí alguns instrumentos que possuem, que é muito interessante, você já sai com som estéreo. Eu acharia muito interessante que os teclados passassem a vir com isso, porque você precisa de 2 canais, às vezes, para ligar o teclado, quando, na verdade, se você tivesse um XLR, você conseguiria estar dividindo o aterramento deles ali e tendo uma entrada balanceada com um único cabo, tá? E eles são utilizados para quase tudo. Precisa saber, pelo menos, quem eles são. Pode passar. Plug RCA é um mesmo esquema, tá? Não tem muita diferença não, só que é muito pouco utilizado. É de sistema de som mais antigo. Pô, toca disco de vinil, você via muito isso. Televisão, aquela entrada AV, né? Quem é mais novo talvez nem tenha visto isso aí. Mas é bem antigo, bem arcaico. Eu, assim, acho antigo, mas não arcaico. Achava uma conexão muito boa, muito estável. O cabo não balançava por nada, mas ficou em desuso, tá? Ligações em Y e Omni-Out, tá? O que vem a ser o Omni-Out? Ele pode ser XLR ou P10. É esse do lado esquerdo ali, pretinho ali, tá? Você pode ligar ali ou um macho XLR ou um macho P10. Tá? Então você fica com mais liberdade. E aí a ligação Y é quando você tem dois... É o que eu falei, tá vendo ali? Ó, aquilo ali é uma saída de violão. Né? Ele tem tanto P10 quanto XLR. Tá? E os dois estão emitindo o mesmo tipo de sinal. Tá bom? Sendo que um é em P10 e o outro é XLR. Perfeito? Pode passar. Speak-on é utilizado principalmente para ligação de caixas acústicas com amplificadores. É utilizado com cabeamento de bitolagem maior, tendo em vista que são conectores que carregam grande quantidade de energia. Então, esse Speak-on aí, quando você liga o Speak-on no amplificador e joga ele dentro da caixa, por que tem que ser um fio de bitola maior? Porque a caixa não é amplificada. Então, aquela energia toda elétrica, ela vai estar passando por aquele cabo junto com o som.
Então ele é quase que um cabo de tomada mesmo, tá? P2 e P3 são cabos aí que a gente vê muito em fone. O P3, na verdade, é um cabo que é misto, né? Diferentemente do cabo o cabo que a gente viu lá, o P10, ele tem 2 ou 3, né, risquinhos. O P2 ele sempre vai ser estéreo, ele sempre vai ter ali 2 ligações ali, né? Ele vai ter o esquerda, direita e o aterramento. E o P3, na verdade, ele vai estar tendo utilização mais em celulares, tá? Que você vai estar podendo ligar fone e microfone no mesmo canal. Só para vocês não confundirem quando baterem de cara com um. Pode passar. Interface de áudio a gente não utiliza muito dentro das igrejas, tá? Depende muito assim do projeto que você tem. Geralmente você utiliza essas interfaces aí em sistemas de transmissão ao vivo, tal, que você quer captar o som de fora. Beleza, você pode usar às vezes o som da própria mesa, né, de som, dependendo da sua situação. Cada projeto é um projeto. É importante que você entenda seu projeto para saber se algo é usual ou não para você. Tá? E elas têm muitas finalidades. As mesas digitais, geralmente, elas já são em si próprias uma interface de áudio. Então, você não precisa de uma interface para uma mesa que já é uma interface em si própria. Tá? Pode passar. Cada um no seu quadrado. Isso é muito importante. Gente, não adianta. Qualquer mudança que você faz dentro de um palco, em cima de um palco, em cima do altar, vai trazer mudanças no som que você está ouvindo, né? Quer ver só uma coisa muito simples que se a gente fizesse aqui ia dar problema? Se eu pego a caixa da guitarra que está no meu lado direito e coloco no meu lado esquerdo, atrás dos cantores, eles vão reclamar do som da guitarra. A caixa ela trabalha num volume mínimo aqui, né? A gente usa ela realmente microfonada para que a igreja possa ouvir. Porém, se eu troco ela de lugar, eu ia causar esse tipo de problema, porque o pessoal ia reclamar do volume dela nas costas ali, inevitavelmente. Só que o posicionamento não é só dessa maneira. Lembra que eu falei que às vezes uma frequência vai estar mais poluída do que a outra e tudo mais? Vocês precisam saber disso. Tudo precisa ser ouvido. Vocês não vão conseguir ouvir baixo e teclado se o tecladista estiver fazendo grave o tempo todo, assim como o baixista. Então, esse tipo de bizu, esse tipo de toque, vocês também precisam estar prontos para dar. Não, pô, o baixo está grave, o teclado está grave também. Caramba, não vai dar certo, vai poluir demais os meus graves. Ah, meu agudo, caramba, a guitarra está soando ali o tempo todo, o teclado está lá no agudo, tem 5 sopranos cantando. Vai dar ruim, vai dar errado. Então, vocês precisam entender que a organização do som do que a gente está vendo aqui, as coisas precisam ser organizadas, tá? Onde quer que você esteja, precisa ser organizado de maneira que colabore para o bom funcionamento do teu trabalho e também precisa ser organizado na tua mixagem. Você precisa ver, pô, o cara está tocando tudo errado, o baterista só dá prato o tempo todo, tá. Não, organiza. Ouve. Qual é o melhor macete para você aprender como isso deve ser organizado? Ouvir muita música, principalmente música congregacional, música que a gente canta dentro da igreja. Pode passar. Problemas comuns. Olha lá. Microfonia. O que é microfonia? É nada mais do que uma realimentação do som. O som está saindo aqui e ele sair da caixa e entrar aqui de novo. Se eu aumentar meu volume demais, a microfonia ela começa a acontecer. Por quê? Esse microfone aqui na minha mão, ó, ele está realimentando com o som que está saindo da caixa. Se eu for para frente da caixa, então, cruz credo, já era. Porque aqui eu estou atrás, mas o som está indo lá, batendo aqui, voltando aqui, e isso está causando a realimentação, a microfonia. Tá? A solução está ali no meio. A gente tem que posicionar os microfones de maneira que eles fiquem o mais afastados possível, né, da fonte sonora. Só que vocês estão vendo que o microfonezinho desenhado ali, ele tem uma espécie de uma meia esfera ali com outro lancezinho atrás. Significa o quê? Que a angulação, vocês estão vendo também os ângulos ali, né? A angulação de captura de som do microfone, ela é muito bem definida. Ele tem um ponto cego muito legal. Se eu falo aqui, ele não capta. Se eu falo aqui, ó, ele pega um pouco aqui, ele para de pegar aqui,
e aqui ele pega um pouquinho de nada de novo. Mas tem um pedaço aqui que ele não pega nada. Tem um pedaço que ele não pega nada. Justamente igual ali. Está vendo que justamente onde o monitor está apontado para o microfone, onde ele não pega, é mais ou menos a gente tentar fugir o microfone das zonas onde ele capta o som, tá? E aí a microfonia ela não vai estar acontecendo, beleza? É um ruído muito chato, muito complicado da gente lidar. Às vezes ela nem estende tanto como nesse exemplo que a gente estava fazendo aqui, mas fica toda hora aquele na cabeça do pessoal. Isso acaba dando uma distração desnecessária. Pode passar. Ruído de canal individual. Gente, tem 3 possibilidades para um canal individual estar com ruído. Ou o cabo está com qualidade comprometida, está quebrado, está com poucos fios passando dentro dele. Ou o canal da mesa está com algum problema, a mesa de som sua está com algum problema ali. Ou o aparelho que envia o sinal está com algum problema, ou seja, o microfone, pensando nesse microfone sem fio aqui, ou ele está, se ele tivesse com ruído, ou ele estaria com problema, ou a base, ou o cabo que liga da base na mesa estaria com algum problema, ou então o canal da mesa estaria com algum problema. Isso pode dar em qualquer tipo de projeto de sonorização, desde o mais simples até o mais avançado. A gente precisa realizar a testa dos cabos, trocar a fonte sonora de canal, utilizar outra fonte sonora no mesmo canal, testar de todas as maneiras. Ah, não, vamos ver se o problema é na mesa? Pego um violão, ligo ali no canal do microfone, vejo, ah, não está saindo ruído. Então, o problema não é a mesa. Troca o cabo. Ah, não está o problema no cabo. Então, o problema só pode ser o microfone. A gente precisa ter essa expertise para fazer todos os testes possíveis e a gente falar, não, pô, o microfone está com problema. Porque às vezes você vai estar, não, pô, microfone, caramba, microfone, pô, comprei um Shure PG, sei lá, um microfone de última geração, caríssimo, R$2.000 o microfone, e você fala que o microfone está ruim. E, na verdade, às vezes é só um problema de cabo ou de canal. Valeu? Pode passar? Ruído em PA ou em múltiplos canais. Caso o problema não seja resolvido com a troca de cabos, alto-falantes ou amplificadores, mesmo processo do outro. Poxa, está um ruído no PA, vamos trocar os cabos? Não, vamos trocar as caixas, vamos ligar em outra caixa para ver se continua. Né? Se a gente faz esse tipo de teste de novo, seguindo a mesma mentalidade, a gente precisa pensar num problema maior, que pode ser um problema elétrico. Valeu? É importante que a ligação elétrica onde a nossa sonorização vai estar ligada, ela precisa ser bem dimensionada e projetada por um profissional. Ah, não, pô, seu fulaninho da esquina veio aqui e passou um fio. Quando você vai ver, está tudo comprometido. Tá? É interessante descobrir se algum problema realmente elétrico e ligar o equipamento em uma rede elétrica diferente. Perfeição? Pode passar? Por hoje é só, beleza? É importante, gente, que a gente pense o seguinte, caramba, só passou os conceitos disso tudo, só o conceito é suficiente? Não é que só o conceito seja o suficiente, mas se você tem um conceito, se você sabe aquilo que você está trabalhando, a partir disso, fica muito mais fácil de você começar a resolver alguns problemas. Se você chegar, depois de assistir isso tudo, todo dia que eu venho aqui na igreja tem esse ruído tal. O que você vai fazer? Vou tentar descobrir. Né? Ruído do aparelho tal, um ruído comum. Né? Então, poxa, vou tentar resolver. Vou botar um gate para ver se funciona. Não, vou mexer na equalização para ver se o som fica mais limpo. Vou tentar dividir isso melhor. Né? A tentativa e acerto é a melhor oportunidade que vocês têm para fazer isso. Uma coisa que falta muito em algumas igrejas, né, é a presença do operador de som nos ensaios do Ministério de Louvor, né, na passagem de som. Isso daí é em todo lugar. Tá? O operador da mesa de som ele precisa estar presente nesses momentos. E onde ele vai estar se desenvolvendo melhor? No culto de domingo à noite, culto de ceia, né, igreja cheia. Não, hoje eu vou pegar e vou testar tudo que eu posso testar aqui. Não, você testa no ensaio. E o ensaio é a melhor demonstração daquilo que vai estar acontecendo dentro do culto. Que aí você vai ter a oportunidade de estar se desenvolvendo da melhor maneira possível. Perfeito? A gente vai ter um material de apoio também, que eu vou estar mandando para quem quiser. Tá? E aí eu não sei ainda como esse material vai estar disponibilizado aí nas plataformas que a gente postar o material do curso, o vídeo do curso. Né? Mas...
vai ser muito tranquilo, o material está disponível na internet, não é pirataria, a gente vai estar disponibilizando para quem desejar, que tem os fundamentos e conceitos elementares do áudio. É justamente esse o nome do livro, de Fernando Gabriel. Tá? Ele trata desses temas que a gente tratou com um pouco mais de profissionalismo, tá? Não é de uma maneira simplesmente prática, como eu falei, mas que é um livro muito interessante de ler, um livro que eu li, que eu gostei bastante e acho que pode ajudar muita gente a desenvolver melhor o seu trabalho. Tá? Dito isso, agradeço a todo mundo que esteve aqui, a ajuda do pessoal também da produção, Matheus, David. Deus abençoe a todos. Tá? Quem estiver assistindo depois, aproveita aí para deixar o comentário, porque a pergunta aí é verdadeira. O que você quer ver no próximo curso? Ah, não, pô, eu queria saber mais a respeito de microfone. Não, eu queria saber melhor como é montar um sistema de som. Se você fez esse primeiro curso aqui, que é um curso bem curto, bem dinâmico, e conseguiu aprender alguma coisa legal, com certeza você vai ter interesse de estar aprendendo mais coisas. E a gente pode estar estudando e trazendo isso para ti. Beleza? Um abraço em todo mundo, uma boa tarde.